nós vamos voltar ao Rio de Janeiro ao vivo para falar sobre o caso Marielle Franco, Anderson Gomes, com o Rodrigo Viga, que acompanha esse episódio desde o início, há mais de 6 anos, desde aquela noite madrugada dos assassinatos. E algo que chocou muito a todos, não é, Viga? Inclusive a família da Marielle Franco, foi o envolvimento do então chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, no cargo. Pelo fato de ele ser o chefe da Polícia Civil na época, né, o chefe da polícia que deveria investigar o caso, pelo fato de ele ter recebido a família horas depois, prometendo solucionar o caso rapidamente, pelo fato de a Polícia Federal dizer que ele foi o arquiteto do crime, ou seja, foi ele quem bolou a estratégia do crime e aproximou os mandantes, os irmãos Brazão, dos executores que estão presos. É um caso absolutamente chocante sob qualquer aspecto que se olha. Naquele momento da história, né, Viga, e você melhor do que qualquer um de nós se lembra disso, o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal. Governo Temer, o interventor federal era o general Braga Neto, o mesmo que depois viria a ser ministro da Defesa, ministro-chefe da Casa Civil e candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro. E agora, ninguém admite ter patrocinado a indicação do Rivaldo Barbosa para a chefia da Polícia Civil naquele momento de intervenção federal, não é, Viga? Colombo, olha só, a família, claro, está muito decepcionada ao saber que o Rivaldo Barbosa teve um papel fundamental aí no planejamento da execução do crime, para que esse crime ficasse circunscrito aqui à esfera estadual, não escalasse e não houvesse aí a participação da Polícia Federal, que foi fundamental para a elucidação desse bárbaro crime que aconteceu há 6 anos aqui na região centro-norte do Rio de Janeiro, no bairro do Estácio. Agora, a gente também da imprensa ficou muito chocado, muito decepcionado, porque durante esses 6 anos ouviu inúmeras vezes, quando o Rivaldo Barbosa era o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, explicações, narrativas, declarações sobre o andamento das investigações, que agora a gente veio saber, né, através desse relatório pormenorizado, detalhado da Polícia Federal, que ele fez de tudo para evitar, atrapalhar, embaraçar o andamento dessas investigações. À época, como você bem disse, viu, meu caro Colombo, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, o Rio de Janeiro vivia um caos econômico, financeiro, na área da segurança social, tanto que o governador da época, Luiz Fernando Pezão, pediu ajuda ao governo federal, foi decretado no governo Michel Temer intervenção federal aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí o interventor foi justamente escolhido por Temer, Braga Neto, né, um general da reserva com bastante renome, chegou até a comandar o Comando Militar do Leste aqui em sua base no Rio de Janeiro. Pois bem, o que a defesa de Braga Neto está argumentando, alegando, porque foi no momento da intervenção que Rivaldo Barbosa foi indicado. E não faltaram alertas, menções para que essa indicação não fosse feita. Segundo esse relatório pormenorizado aí de mais de 400 páginas da Polícia Federal, a inteligência já havia dito que não deveria ser indicado para o cargo de chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro o delegado Rivaldo Barbosa, que aparece nas imagens. Haveria uma série de óbices e dúvidas com relação a essa indicação. Mesmo assim, essa indicação foi bancada. E a defesa de Braga Neto diz que foi um ato meramente burocrático, porque quem tomava conta, quem era o responsável pela segurança do Rio de Janeiro na época da intervenção federal, era um outro general, Richard Nunes, que era o secretário de Segurança Pública do Estado e era tido à época como governador para a área de segurança. Então, a defesa de Braga Neto chega a dizer aí em um comunicado o seguinte: por questões burocráticas, o ato administrativo era assinado pelo interventor federal. Lembrando que Braga Neto depois virou ministro de Estado em 2 pastas do governo de Jair Bolsonaro e foi vice na corrida presidencial do ano de 2022. Meu caro Colombo. Valeu, Viga. Rodrigo Viga conversando com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro, com mais detalhes sobre o inquérito apresentado ontem pela Polícia Federal, que apresenta os mandantes do crime que matou a Marielle Franco e o Anderson Gomes, que estão assassinos e mandantes que já estão todos presos, segundo a polícia.